Agora que a gente já salta para um outro período, que é o Renascimento. Então aqui no Renascimento a gente pode ver uma tentativa de uma retomada dos valores greco-romanos. Ainda que o cristianismo ele esteja muito presente, muito forte nessa época, a arte ela tenta resgatar um pouco dos valores da Grécia e de Roma. Esses deuses eles voltam a ser tema das pinturas, tema de esculturas, então é como se eles estivessem tentando renascer o período greco-romano. E aqui no Renascimento a gente pode ver um aprimoramento da ilusão de 3D, da pintura super realista, um jogo de luz e sombra e uma técnica nova de transição entre claro e escuro, que é o esfumado. A gente começa a ver vários nomes de pessoas muito conhecidas. Masaccio, Donatello, Angélico, Piero della Francesca, Bellini, Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Domenico, Del Verrocchio, Van Eyck, Bosch, Bruegel. Dentre muitos outros artistas que surgiram nessa época. Percebam que o ponto comum entre todas essas obras são os detalhes. Todas as obras elas têm muitos detalhes e elas são bem comprometidas com essa sensação de realidade, ou seja, uma pintura bem próxima da fotografia. A gente vai para um outro período que é o período barroco. E aí o barroco ele se divide entre período barroco e um subperíodo ali que é o rococó. Então, já que o Renascimento ele tenta renascer esses valores greco-romanos, o barroco ele tenta voltar com esses valores da Idade Média. Ali no barroco a gente pode ver bem característico que a maioria das pinturas e esculturas são Muito dramáticas. uma questão muito mais da encenação, do emocional, muito do êxtase, muito bíblico e sempre muito emotivo, sempre muito exagero. A gente tem vários nomes conhecidos então, dentre eles Caravaggio, Bernini, Rembrandt e Vermeer. Aqui no barroco a gente tem uma questão bem interessante também, que são os autorretratos. Seria interessante a gente pensar que os autorretratos seriam as selfies de hoje em dia. Se o barroco era dramático, o rococó era... Muito mais. A gente tem uma questão muito social que quem era rico nessa época tinha que mostrar que era rico. Já que riqueza significa ter poder, de alguma forma, no mundo capitalista. Então não só as pinturas eram carregadas de muito elemento, como também as casas, as roupas, os objetos, tudo era carregado e muito detalhe. Aqui também surge uma figura muito interessante que eu acho que tem muito a ver com esse exagero, que é a Maria Antonieta. Olha esse shape. A Maria Antonieta e esse período da arte me lembra muito os anos 80. Com aquelas... Era tudo exagerado nos anos 80, né? Aqui nesse período não só surge também essa retomada dos valores da Idade Média, como também a gente começa a ver retratadas as pinturas do cotidiano, pinturas da natureza, como se fossem cenas congeladas, como se fosse uma fotografia de dentro da casa de afazeres ali do cotidiano daquelas pessoas. Aí a gente já salta para um outro período chamado neoclassicismo. Aí a gente pode atentar já a esses vários ismos. Guardem esse sufixo, ismo. E o neoclassicismo ele tenta trazer, de novo, fica sempre esse jogo entre retomar o greco-romano, retomar a Idade Média, e traz esse período, mistura ali com o que está acontecendo na época e traz uma coisa nova. Então ali no neoclassicismo eles tentam retomar um pouco essas ideias do greco-romano, da racionalidade, com uma pintura que ela não é tão elaborada quanto o rococó e o barroco, que ela é um pouco mais simples, que ela não precisa de tantos elementos assim. E aqui a gente começa a ver também uma pintura que ela foge ou escapa um pouco daquela tentativa de uma pintura real, assim, de uma pintura que ela é próxima da fotografia. Então a gente já começa a ver um traço muito mais livre do que os outros períodos, por exemplo. A gente começa a ver o artista colocando já a sua identidade ali naquele traço. Em contraposição a esse período neoclássico, vem o romantismo, que ele tenta retomar um pouco da emoção, tenta retomar um pouco da religiosidade. Até o termo mesmo, romantismo, ele vem de uma forma nostálgica, né, de uma saudade de uma época gótica, em contraposição ao estilo neoclássico. Começam a surgir vários movimentos aí que tentam trazer uma coisa nova em contraposição ao movimento de antes. Ainda que todos esses movimentos tenham sido criados numa mesma época, todos eles convivem ali numa mesma época
época juntos. Então no romantismo, pinturas muito dramáticas, encenações. Aqui tem, por exemplo, uma figura do Delacroix, muito conhecida. Aqui também a gente começa a ver um traço já despreocupado com o real, que ele começa a ser bem característico de cada artista, esse novo formato da arte. Então a gente já pula também para o realismo. Ele tem muito mais que ele tem essa característica de ruptura com o passado, que ele tem essa intenção de projeção para o futuro. O traço do artista começa a ficar bem mais solto, tem muito da característica de quem está fazendo a obra ali, e as cenas são mais voltadas para o trabalho. Então aqui a gente também já salta para o impressionismo, uma pintura super diferente do resto, que tem como objetivo pintar os efeitos da luz na paisagem, e esse contraste entre luz e sombra. Então, já que a gente falou de impressionismo, tem o pós-impressionismo. Que aí o pós-impressionismo a gente se depara com figuras muito conhecidas, ou a gente já escutou falar alguma vez na vida, principalmente uma delas, que é Van Gogh. Então, assim como o impressionismo, o pós-impressionismo ele vem com essa característica de pintar os efeitos da luz nos objetos, naquela paisagem, naquele lugar. Então, aqui no pós-impressionismo eles têm uma espécie de busca pelo naturalismo, pelas coisas mais naturais. Eles tentam expressar nesses temas os sentimentos com um uso completamente diferente da cor. Cor bem forte, traço que ele é totalmente desprendido do real, que ele não tem essa preocupação com a realidade, mas que ele é uma realidade daquele momento e daquele artista. Além do Van Gogh, a gente tem outras duas figuras aqui que são bem interessantes da gente destacar, que é o Gauguin e o Cézanne. Outro período legal da gente destacar é a Art Nouveau. Esse período ele tem como característica mais os objetos do dia a dia, os objetos de ornamento. Então aqui começa uma espécie de arte, design, esses produtos do dia a dia, que esses produtos usuais também eles ganham uma característica de arte. Esses produtos em série, eles começam a ganhar características de arte. Agora a gente entra num período que é bem extenso, muita coisa para se trabalhar, que a gente vai falar disso nos próximos conteúdos, que é o modernismo. Lembra daquela expressão que eu mandei vocês guardarem? Aí a gente pode atentar já a esses vários ismos. Guardem esse sufixo, ismo. Então, aqui ela vai surgir com muita força, com vários movimentos artísticos, que a maioria deles tem esse ismo no final. Que aqui o modernismo ele surge mais ou menos ali no final do século XIX e vai até aqui pouco tempo atrás, até os anos 80, 70. E dentro do modernismo a gente acha uma coisa chamada vanguardas. O que são vanguardas? A palavra vanguarda vem do francês avant-garde, que quer dizer estar à frente de. É mais uma expressão militar, mas quer dizer alguma coisa com avante, vamos em frente, estar à frente de alguma coisa. E as vanguardas são esses vários movimentos artísticos que surgiram dentro do modernismo. Cada movimento artístico, ele tem os seus próprios conceitos, ele tem as suas próprias definições e ele é completamente diferente um do outro. Cada movimento que surge nesse período, ele quer quebrar com algum padrão, ele quer quebrar com alguma regra estabelecida por algum outro período. Ele sempre quer trazer cada período, cada vanguarda, ela quer trazer algo novo para dentro da arte. Dentro do modernismo, a gente tem muitas vanguardas. Algumas delas são expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, simbolismo, Bauhaus, de-estilo, construtivismo, suprematismo, vorticismo, art déco, orfismo, raionismo, minimalismo, pop art, arte cinética, arte conceitual, neoexpressionismo. Como eu falei, isso é um tema pra gente tratar mais pra frente, que aí a gente vai falar de algumas delas. E tudo que eu falei até agora, desde a pré-história até agora com as vanguardas, a
gente pode sempre fazer uma conexão com qualquer período histórico no nosso dia a dia. Pode puxar alguma coisa de qualquer período histórico e conseguir mapear isso, conseguir ver isso no nosso contemporâneo. Então, com isso, a gente chega no contemporâneo, que é o hoje, que é a arte que se faz hoje em dia.